Contraponto. Apresentação Jairo Madril. 8h37, nós precisamos fazer esse registro antes de entrarmos numa conversa importante com Alcides Vicini, prefeito de Santa Rosa, e Luiz Antônio Berreiu, vice-prefeito de Santa Rosa, que foi prefeito até a sexta-feira da semana passada, ou até domingo, até ontem? A rigor até ontem, né? Hein? Mas são detalhes, né? Até quarta. Muito bem. Tem uma foto aqui enviada por um ouvinte nosso. É um container, tá? Ele está localizado aqui na Rua Santa Cruz, porque é um prolongamento da Avenida Santa Cruz, só que vira rua porque não tem canteiro. Está em frente de um educandário da Escola Edmundo Pius. Não significa que o problema envolva a escola, estou só dando a localização, tá? E nós temos lâmpadas. Como é que é o nome dessas lâmpadas aqui, essas grandes? Hein? Fluorescente. No lixo. Isso contém mercúrio. Não é lixo descartável assim, a Mujica não leva, tá? A Mujica não é contratado para levar esse tipo de lixo. Este é um problema mais, que é tocado com mais precisão pela Secretaria de Meio Ambiente. Você tem que levar, eu acho que é terça-feira pela manhã, se alguém estiver me ouvindo lá da área competente, lá num galpão especial. Como é que botam esse tipo de lixo? Pilhas, computadores, telas de computadores, não pode, né? Esse material não deveria ser descartado em um lugar próprio, sim. Possui mercúrio, está na Santa Cruz, em frente ao Colégio Edmundo Pius. Alô, Colégio Edmundo Pius, nós não estamos dizendo que é um problema do Colégio Edmundo Pius, tá bem? Não estamos dizendo isso de forma alguma. Alcides Vicini, prefeito de Santa Rosa, hein? O que eu disse? O Benveio está me ajudando aqui, ó. É segunda de manhã, hoje de manhã, por exemplo. Leve lá, hoje de manhã, tá? Este assunto, tá? Aliás, essas lâmpadas, tá? E tá resolvida a questão. É hoje de manhã, segunda-feira de manhã. Alcides Vicini e Luiz Antônio Benveio, muito obrigado por estarem no estúdio, bom dia. Bom dia. Puxa mais, prefeito, vamos começar por um assunto que está nesse momento correndo, é um processo, essa palavra processo também é meio complicado, mas é um processo de licitação, tá? Processo é um termo muito mais amplo. Nesse momento está correndo na Prefeitura de Santa Rosa, no setor competente, um processo de licitação que conclui com quase 10 milhões de reais, quase também um terço dos 36 operados pelo governo municipal com a Caixa Econômica Federal, que é o repassador do Ministério das Cidades, né? O PAC, pavimentação. Nós encerramos então este investimento com quantas ruas, prefeito? Nós temos um bom pedaço sendo licitado hoje. Bom dia. Bom dia, Jairo, bom dia, Reneu, bom dia. Em nome dele, saúdo toda a equipe aqui do Noroeste, em nome do Bevinho, meu parceiro de caminhada, e toda a nossa equipe de governo, e a toda a comunidade que está nos ouvindo nessa manhã chuvosa, mas pelo menos foi calma, tranquila. De fato, Jairo, nós estamos nesse processo de alguma forma se encerrando, ou melhor, fazendo a licitação do último valor que vai ser transformado em obras de recapeamento asfáltico, de asfalto e de calçamento. São as 3 frentes que vão acontecer, permitindo que esses 9 milhões e pouco, eles possam melhorar ainda mais. Nós estamos com a cidade bastante bem cuidada, estamos com muitas coisas boas, claro, sempre tem problemas a resolver, mas certamente com esse investimento aqui, mais ruas, mais pessoas do nosso município vão estar muito bem servidos com pavimentação de qualidade que vai ser executado, esperamos, pelas empresas que vão ganhar a licitação. Bem, não é tão grande assim a lista, a questão são os trechos, né? Quero citar aí os trechos. Me parece assim, são 3 obras importantes. Uma de recapeamento, que então ela envolve aqui no centro da cidade a Avenida Borges de Medeiros, entre a Rua Doutor João Dani e a Praça Berlim. Então é um trecho importante, tu se lembra, tem toda essa parte da Baixada aí, não é? Uhum. Que vai desde aqui então na praça. Pega aquela rótula que tem problema, né? A rótula, exatamente, a rótula, e pega tudo até lá na Praça Berlim. Então, um trecho importante aí. E também a Fernando Albino,
entre a Rua Fernando Ferrari e a Avenida Rio Grande do Sul. É um trechinho só, mas que está muito ruim, né? Ali embaixo entre a Fernando Ferrari e já próximo à Casa da Xuxa aí, na Rio Grande do Sul. Também vai ser asfaltada a Rua Fernando Ferrari entre a Avenida Santa Cruz e a Praça Berlim, aquele trechinho lá, quem conhece bem ali a região da Fernando Ferrari, que está muito mal também. E a zona da saúde ali, né? Isso. E importante também, a Rua Comandaí, esse asfalto que vai da Avenida Rio Grande do Sul lá embaixo até a Santa Cruz aqui em cima, certo? Então é um trecho importante que falta ligar a parte da Cidade Alta e Cidade Baixa através dessa rua. E também na Rua Boa Vista, entre a Rua Giruá e a Avenida Rio Grande do Sul. Esse trechinho da Comandaí é complicado, hein? Não, dirigir de baixo para cima. E é ruim até de cima para baixo, né? Porque o calçamento ali é antigo. Mas aí tu só usa, né, um pezinho no freio, né? Agora mas então te prepara, daqui uns dias vai estar todos os moradores daquela rua também, e quem usa aquela rua vai ser importante. E também tem um trecho, então, depois, na Rua Bem-vindo Jordani, entre a Rua Coqueiros e a Rua Rubi. É um trecho também curto lá digamos assim, já na Planalto, então, né? Essa aqui contempla a escola, a nova escola, professor Francisco Xavier Jordani? Sim, toda aquela parte aí, toda a Bem-vindo Jordani vai ser asfaltada, daquela parte onde tem, não é, que é ali, né, próximo a Tiradentes, o bairro Tiradentes, até depois da escola vai ser toda asfaltada, e dali para frente então vai ser feito um trecho de calçamento também, melhorando aquela comunicação lá também pelos fundos com o próprio distrito industrial. Bom, no bairro São Francisco vai ser a Rua Guaíra, entre a Minas Gerais, que já tem asfalto, né, até a Castelo Branco, lá em cima, próximo ao Patronato. No bairro Planalto, bom, a grande parte da obra, Jairo, vai ser no bairro Planalto. Então, só para, assim, rapidamente, quem conhece a Planalto logo vai achar. Na Rua Coqueiros, entre as ruas Margarida e Bem-vindo Jordani. E a Rua Bem-vindo Jordani, então, entre a Rua Coqueiros até a Padre Reus. A Rua Cecília Meirelles, entre a Avenida Borges, aqui em cima, então, na Borges, vai até a Espírito Santo, lá em cima. Depois, a Espírito Santo, entre a Rua Bem-vindo e Jordani até João Straub. E a Rua João Straub também entra na roda, entre as ruas Espírito Santo até a Rua São Pedro. E a Rua São Pedro, então, entre as ruas João Straub e Simval Saldanha. Então, você deve ter notado, Jairo e amigos que estão nos ouvindo, praticamente todo o trecho do ônibus, onde há o percurso do ônibus, lá na Planalto, então, aleluia, chegou a vez, né? A Corsan está executando as obras de asfalto, de esgoto cloacal, então, tão logo eles terminam o esgoto cloacal, a empresa que vencer vai logo se atracar lá, para poder executar essas obras importantes lá no bairro Planalto. Muito bem. E Cruzeiro, posso falar? Já pode, ligeirinho Cruzeiro. Claro. Cruzeiro já está tudo asfaltado quase, né? Mas ainda falta um trechinho da Germano Docor, entre a Rua Cândido Freire até a Pedro Schwertz. Aquele pedacinho malvado, aquele buracão lá, né? Isso. Lá vai ser calçado, eu não sei bem como é que vai ser feito, mas enfim, vai ser completado para poder fazer a ligação. E calçamento, então, nas ruas Eurico de Moraes, entre a Avenida Pedro Schwertz e Isabel de Oliveira Vinhas. Tá? É o trecho, então, que vai ser feito o calçamento lá. Muito então, bem. Essas são as obras. Não, é ótima notícia para quem mora nesses pontos, mas tem gente braba contigo, Vicente. Porque... Pergunte pro prefeito onde foi parar o asfalto da Rua Giruá entre a Dr. Jordani e Borges de Medeiros, que estava no PAC. A Corsan faz 3 anos que trocou todos os canos. É o Augusto. Inclusive disse que vai para a Câmara reivindicar direitos. Augusto deve ser o Parisi, né? Augusto Parisi, acho. Que aí ele com frequência ele manifesta inconformidade. Augusto, se tu fosses o prefeito e de repente o dinheiro que estava programado, o custo aumentou, e tu tivesse escolher entre a Rua Caxias e a Giruá, qual é que tu farias? Nós estávamos nesse dilema, toda a nossa equipe, etc. Então, certamente Giruá vai chegar a vez que vai ser asfaltada, mas nos pareceu, e todo mundo concordou, que mais estratégica era a Rua Caxias, que liga aqui a Borges de Medeiros até a Inhacorá, e é uma via importante. Mas aguenta firme, parceiro. Mas daqui a pouco chegará também na Rua Giruá, que também tem o seu significado. Aí se manifesta aqui o Enivaldo e Almirante Tamandaré no centro, né? A Lise Carlai aqui, o pessoal do loteamento Eldorado, uma patrola para o acesso, tá terrível.
trecho entre a Inhacorá, vamos ver aqui, final da Guaporé. Quando vai terminar o final da Guaporé? Foi licitado e não terminou. E já está licitado, estão licitados novos trechos, né? Inhacorá até o Cameira, pela Guaporé. Tem resposta, prefeito? Nós temos ainda a esperança, eu tenho a convicção, de que à medida que nós vamos fazendo o pessoal que tende a fazer o passeio e faz por conta própria, onde nós fazemos o calçamento, reduz o valor que nós vamos ter que gastar para fazer a obra, né? Então o que acontece? Com essa redução do custo do passeio, ele vai então ter lá, daqui a pouco eu espero que desses 9,5 milhões, vai ter também um aditivo de redução. E aí, esse dinheiro sobrando, nós poderemos fazer vários desses trechos aí, entre eles a Guaporé, a Giruá e vários outros ainda que as pessoas aguardam, né? E que a gente vai ter que fazer, mas para isso precisamos do dinheiro. Como eu disse, o dinheiro foi o mesmo desde 7 anos atrás e o custo da obra aumentou, então nós tivemos que reduzir alguns trechos e foi adotada uma orientação técnica aí para cortar aquilo que pudesse ser menos doloroso para o serviço de comunicação viária aqui no centro de Santa Rosa. Bem, são muitas informações que vêm pelo WhatsApp da Rádio Noroeste. Eu tenho que voltar aqui para o programa e da maneira que possível nós vamos atendendo, tá bem? Botam inclusive aqui um trecho da Inhacorá. Gostaria de saber o nosso asfalto na Avenida Augusto Pestana em Cruzeiro. Augusto Pestana, tinha alguma promessa para Augusto Pestana? Eu acho que não estava no programa. Tem um pedaço aqui que é horrível, né? Tá. Não, lá tem, verdade, lá tem tá mal acabado, mal concluído, até porque tem uma área lá que não está urbanizada. Então são coisas que são desafios, né, que a gente vai ter que ir enfrentando progressivamente. Luiz Antônio Benvenu, vice-prefeito de Santa Rosa, falando sobre o empréstimo que a prefeitura tem encaminhado, exatamente com quem, qual é o valor para a compra de máquinas. Benvenu, bom dia. Bom dia, Jairo, bom dia ao prefeito. Estamos aqui, há poucos dias, fiquei uns dias no cargo de prefeito, mas já recebendo o prefeito de volta na coordenação do timão, como a gente costuma dizer. Bom dia a todos os nossos ouvintes. De fato, esse é um processo que a gente vem trabalhando já há alguma data. O prefeito Vicini é muito cuidadoso com essas questões de gastos. Graças a isso, eu tive em Porto Alegre sexta-feira, quinta e sexta, e nas secretarias que eu visitei, todo mundo ficava assim: não, Santa Rosa tá bem, né? Tem município que não tá, o próprio Porto Alegre tá parcelando salário, então o município de Santa Rosa não tá sobrando dinheiro, né, prefeito? A gente tem sentido também essas dificuldades, mas graças a movimentos feitos lá atrás, já no início do primeiro mandato, a gente consegue ficar um pouco menos ansioso, não vou dizer tranquilos, na gestão. Então o prefeito é muito cuidadoso nessa questão de gasto. Por outro lado, a gente sabe também que a nossa comunidade precisa de alguns serviços que são fundamentais. Nosso município tem um perfil agrícola, a produção de grãos é a que movimenta a nossa economia, principalmente, entre outras coisas, mas essa é uma ação chave. Por isso a gente tem tentado cuidar das estradas do interior. Fizemos todo aquele processo do inventário, temos as estradas então bem mapeadas, um projeto para ampliação que vai levar 20 anos. Às vezes o pessoal me cobra, quando é que termina? Não, pelo menos nós temos uma previsão de ir não crescendo, não estamos enxugando o gelo, né? Nós estamos cada vez avançando um pouquinho. Agora, momentos como esse, que chove muito e que tem uma safra, a gente então suspende essa ação de progressão, de ajustamento das estradas, e com as máquinas que tem, vai fazendo o possível para atender a safra. No entanto, máquinas da prefeitura são muito utilizadas e elas começam a apresentar problemas, como tudo que vai sendo usado. Então a ideia é fazer uma renovação dessas máquinas. O caminho que se encontrou no momento atual, outros tempos se conseguia recurso federal, hoje em dia não tem, é fazer um empréstimo. Então fizemos um levantamento com o secretário Valmiro e com o secretário Rodrigo. Fizemos um mapeamento de que máquinas estariam nos ajudando mais, se é motoniveladora, se é pá carregadeira, eu, por exemplo, não entendo dessa área, mas eles entendem. Levantamos, acertamos com o prefeito um valor, depois fizemos uma choradinha, vamos falar a verdade, que aumentou um pouco. O prefeito obviamente entende a necessidade das obras nessas estradas do interior e chegamos a um valor para fazer um empréstimo.
Buscamos o agente financeiro, final do ano passado, troca de governo, tivemos que adiar. E agora estamos com análise, chama-se precificação, eu não gosto de usar palavrório, mas não tem como fugir, que a Caixa Federal nos deu então qual vai ser a taxa de juro, etc., prazo de pagamento, que é um prazo confortável, são 24 meses de carência e 96 meses para pagar, então a gente consegue fazer essa operação. 8 anos. Acrescentamos no valor do empréstimo um outro projeto que a gente vinha trabalhando há um tempo já e acho que agora a gente vai conseguir concretizar, que é energia renovável. Então vamos colocar energia fotovoltaica, pelo menos temos o recurso previsto para fazer isso, nas escolas, todas as nossas escolas. Então a partir do momento que a gente implantar, a gente economiza entre 70% e 80% do custo da conta de energia elétrica. Esse próprio valor, em 5 anos, ele paga um empréstimo, então nós vamos ter 2 anos de carência, vamos pagar boa parte, vamos economizar, né? Boa parte para pagar o empréstimo, e antes do final do pagamento do empréstimo, isso já está, vamos dizer assim, gerando lucro. Então, praticamente aquela forma que se fala, né? Um empréstimo que se paga. Mas, obviamente, vamos ter já nesse governo várias prestações para pagar antes que isso comece a dar retorno. Enfim, esse recurso está encaminhado, foi ao Legislativo, está a notícia, né? Pedimos urgência. Por que a gente pediu urgência se está 1 ano e pouco encaminhando? Porque quando o agente financeiro, no caso a Caixa Federal, ele faz a precificação, ele dá um prazo de validade. E nós, para contratar um empréstimo, precisamos da aprovação da Câmara. Então pedimos urgência para ganhar tempo. Se a Câmara aprovasse com urgência, regime de urgência, a gente teria o retorno imediato. Ainda tem um trâmite interno na Caixa, verificar a capacidade de endividamento, entre outras coisas, e daí nos autoriza a contratar o recurso. E aí licitar as máquinas. Então esse prazo a gente estava querendo encurtar. Como não foi aprovado o regime de urgência, vai andar em regime normal, e assim que tiver a liberação, a aprovação na Câmara, a gente dá andamento no processo. Tá, vamos esmiuçar aqui, são 4 milhões e 500 mil reais o total do empréstimo. Isso. Tá, quanto para máquinas? 2 milhões e 500 para máquina. Quanto para a questão da energia solar? A energia são 2 composições, 1 milhão e 200 para as escolas e os outros 400 que vai se colocar no parque, que reduz vertiginosamente também o custo mensal. E então, equipamentos de informática e de climatização para o Palácio 14 de Julho, é a nossa prefeitura. Isso, então lá no prédio da prefeitura a gente tem um apontamento, não sei se é esse o termo, do Ministério Público do Trabalho, dizendo que o calor que faz ali dentro, na época de calor, é muito alto, é acima das, foram lá, mediram, e a gente precisa ajustar essa questão. Então esse equipamento também vamos parcelar. Tá, qual é o valor? 500 mil. Tá, são novos equipamentos de climatização ou substituição? Não, é um novo sistema, né? Porque o espaço é grande lá. Muito bem. E para a informática, algum programa especial de modernização? Na verdade é a renovação dos equipamentos que a gente tem, faz horas que não se faz uma atualização. A verdade vai se fazendo isso um pouco por mês, a ideia é dar um incremento, aproveitar o empréstimo. Bom, questão da climatização, eu não trabalharia sem ar-condicionado aqui nessa empresa jornalística Noroeste. Também não vejo por que o servidor público deve trabalhar sem ar na prefeitura, não é verdade? A rigor somos 2 trabalhadores, não é verdade? O servidor público e o radialista. Então tem que ter. Prefeito Alcides Cine. Me permita uma observação sobre essa questão do PAC 2, né? Dessas obras de asfaltamento. É claro que todo mundo, agora também o pessoal da Euclides da Cunha se manifestando, gostaria que, e de fato, a Euclides da Cunha também tem um calçamento bastante complicado. Mas qual é a filosofia desse projeto? É permitir que todo mundo vá para perto de casa, seja de ônibus, seja de bicicleta, ou seja de carro, ou a pé, por um trecho de asfalto, que não fique tão longe de casa o asfalto. Então, vamos dizer, na Euclides da Cunha, nós temos, com o asfaltamento da Fernando Albino, todo mundo ali fica a 1 quadra do asfalto, no mínimo, não é? Por um lado, por outro. Então, assim, em todas as outras regiões, a filosofia é essa, que se asfalte as ruas longitudinais, que permita que as transversais, vamos dizer assim, elas possam ser servidas proximamente com o conforto do asfalto, mesmo que seja impossível, pela falta de recursos, a gente asfaltar todas as ruas da cidade. Tá bem, muito obrigado por ter vindo ao estúdio, prefeito Alcides Cine, vice-prefeito Luiz Antônio Bevenhu. Só fica no ar uma questão, mesmo com a Câmara não aceitando o regime de urgência, esse empréstimo aqui está garantido?
Não, a Câmara precisa aprovar, autorizar o empréstimo. Então, o que acontece? O regime de urgência foi colocado de lado. Tá, não, mas aí, se a Câmara aprovar dentro desse período, são 45 dias, que é o prazo tranquilo da Câmara, a hora que a Câmara aprovar, a gente dá sequência no andamento com a Caixa. Acho que é importante explicar, Jairo, Bevinho, o que acontece? O que é o regime de urgência? Nós estamos assim, cada dia, ou o vereador, ou alguém criticando que a estrada está ruim, que tem que melhorar, e nós estamos com dificuldade de máquinas. Então, o regime de urgência é a tentativa desesperada de a gente atender melhor as pessoas da colônia, comprando as máquinas e podendo botar a máquina nova e fazendo o Valmir e todo o time dele trotear ali e resolver. Então, esse é o detalhe do regime de urgência. Respeitamos a Câmara que não aprovou, né? Mas esperamos que eles entendam, e nós daqui a pouco estamos indo lá porque os vereadores pediram que a gente passasse lá, então eu estou indo lá, o Bevinho e eu, para explicar melhor ainda, e esperamos que, aprovando esse projeto, nós possamos, a partir de agora, pagar, porque nós temos capacidade. Nós terminamos de pagar aquele empréstimo que tínhamos feito junto ao Badesul para fazer a América, concluímos, então a Prefeitura tem recursos, tem condições financeiras de pagar esse outro empréstimo que garanta máquinas melhores e outras ali, por exemplo, a melhoria da área de iluminação pública, de iluminação, né? Que vai representar também mais economia para o futuro. Então, esse é o ajuste que o Bevinho estava se referindo e que certamente nós temos de avançar, aplicando o nosso recurso bem, para que o município cumpra o seu compromisso com seus servidores pagando em dia, mas também preste os serviços que a comunidade espera e precisa nos limites da disponibilidade financeira. Tá bem. Muito obrigado.